A gente vai, nesse pedacinho, a gente vai fazer uma pequena inversão em função de um ajuste de horário e até para fazer um jogo, para ser coerente com a palestra do José Vicente, nós vamos ouvir agora uma perspectiva da questão ambiental e especialmente da questão das mudanças climáticas, daqueles que talvez sejam as maiores vítimas de tudo isso que nós, das nossas gerações e das anteriores, fizemos. Ou seja, quando a gente fala no futuro das gerações, da importância da educação, de alguma forma a gente está colocando nos ombros das crianças e jovens de hoje a conta de muita coisa que foi feita ao longo da história que não pensou no futuro da Terra, né? Quando a gente fala em legado, a gente está falando assim, que mundo a gente vai deixar para as pessoas. A gente não pode só deixar, falar assim, ó, pessoal, é com vocês, porque eu não vou estar vivo lá. Então, vocês que vão ter que se virar com isso. Na verdade, pelo contrário, esse é um problema para ser enfrentado desde já, contando com o apoio de gerações que estão nascendo e estão chegando com mais consciência, com maior capacidade de mobilização e com um olhar muito diferente das gerações anteriores sobre o que a gente pode fazer na Terra, em termos do que a gente pode consumir, como é que é a nossa relação com o ambiente, como é que é a nossa relação com as coisas que a gente consome. E por isso a gente teve a ideia de ter a fala do José Vicente casada com a fala de uma menina que vocês vão conhecer agora, e você já pode subir aqui, a Jazara Oná, que é um nome iorubá, e que é uma pessoa que nós vimos num evento em São Paulo, um evento do Estadão, e eu achei tão pertinente para a gente essa fala, que eu dei um jeito de trazer a Jazara. É uma garota, mas com uma capacidade de realização muito grande. Ela estava em Baku agora, não estava? Ela estava em Baku, veio para o Brasil. Aí a gente chamou ela para vir para cá, ela ainda foi para outro lugar, chegou de madrugada, vai embora amanhã de madrugada. Eu falei, não, para mim está tudo bem. Eu falei, eu já não sobrevivia. Mas enfim, ela está aqui com a gente. Ela não vai fazer uma palestra, mas ela vai dar o depoimento dela de como ela não só vive todas esse drama que se tornou a crise climática, mas como também há um movimento de ação, um movimento de mobilização, um movimento de ativismo mesmo, por um mundo melhor. Né, Jazara? Oi, pessoal, boa tarde. Muito obrigada pela introdução, muito obrigada também pelo convite, gente. É um prazer estar aqui para compartilhar com vocês um pouquinho de quem eu sou, um pouquinho da minha história. Bom, meu nome é Jazara Oná. Eu tenho 20 anos, atualmente eu estudo Geociências na Universidade de São Paulo, e eu nasci e cresci numa comunidade chamada Pantanal. E, bom, antes de falar um pouquinho mais sobre a minha trajetória, como que eu cheguei lá em Baku, na COP, e todas essas outras questões da minha carreira, eu queria muito contar um pouquinho mais da minha história. E antes de falar de mim, eu tenho que falar de quem veio antes de mim. Tem a minha avó, a Sebastiana. E aí ela nasceu e cresceu em Açailândia, no interior do Maranhão. A minha avó, depois que casou, teve mais de 12 criancinhas e foi lá para São Paulo, no extremo leste de São Paulo, onde, junto com outras famílias do norte e nordeste do Brasil, construíram a comunidade União de Vila Nova. Ué, Jazara, mas você não falou que cresceu no Pantanal? Então, a comunidade União de Vila Nova é conhecida por Pantanal porque alaga. E foi nessa realidade que eu cresci. E foi nessa mesma comunidade que eu comecei a atuar como liderança comunitária. Então, quando haviam enchentes, eu ia lá e fazia uma campanha com a galera para poder arrecadar alimentação, arrecadar roupa. E aquilo foi me transformando de uma forma, porque foi ali que eu aprendi o senso de comunidade e atuar em comunidade. Mas foi ali também que eu percebi que não era natural, que era diferente, que eu queria que fosse diferente. Quando eu percebi que eu queria que fosse diferente, eu percebi e pensei, poxa, então eu tenho que agir de alguma forma, sabe? Se eu não quero perder um sofá,
todo mês de março, se eu não quero que ver os meus amigos passando por insegurança alimentar, se eu não quero que a minha irmãzinha menor passe pelo que eu também passei. Então, foi nesse momento que eu peguei e percebi que não tinha como eu falar sobre as questões sociais da minha comunidade sem falar também das pautas climáticas, porque era o futuro, meu futuro, o futuro da minha irmãzinha, e também o nosso presente, porque a gente já estava passando por aquilo. O medo da chuva significava o racismo climático, o racismo ambiental, que a gente passava. E, Jazara, o que é isso, racismo ambiental? Bom, trazendo um pouquinho mais do termo técnico, indo lá para os Estados Unidos, existe um pesquisador e ativista chamado Benjamin Franklin. E ele, fazendo pesquisas, ele percebeu que várias comunidades negras dos Estados Unidos estavam sofrendo com resíduos tóxicos da indústria, e as mesmas comunidades estavam localizadas perto dessas indústrias. Ele percebeu que aquilo era injusto, sabe? E ele nomeou isso de racismo ambiental. Mas a gente não precisa ir lá nos Estados Unidos para entender o que é racismo ambiental, porque eu passei por isso na minha comunidade, como eu acabei de exemplificar para vocês, e muita gente passa de outras formas também, sejam em comunidades indígenas, quilombolas, tradicionais e comunidades racializadas. E isso causa uma angústia, uma ansiedade climática absurda, né? Porque a gente fica pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir atuar de alguma forma? Será que eu vou conseguir agir de alguma forma? Eu sou tão pequenininha nesse mundo tão grande. E me colocando em movimento, me movimentando, eu acabei com essa ansiedade, sabe? Porque eu percebi que, de passinho em passinho, eu conseguia fazer a diferença, de alguma forma. Então, eu comecei a ir na minha escola e tinha muita aula vaga. Eu pensei, gente, não. Quando a gente tiver aula vaga, vamos fazer uma roda aqui, vamos conversar sobre o que é crise climática, vamos falar sobre o que é racismo ambiental. E isso eu tinha entre 14 e 15 anos de idade. E aí, quando eu fiz 16, surgiu um convite de eu ir para Brasília, para o acampamento Terra Livre, que é um acampamento indígena. E aí eu falei, vou, mãe, tá bom, pode ir, tá bom. E aí eu fui com um movimento jovem chamado Fridays for Future, que é um movimento impulsionado pela Greta Thunberg. E fui lá para me reunir com outros ativistas do movimento, discutir, falar sobre e acompanhar também o acampamento. E foi super bacana. E aquilo me despertou uma possibilidade muito além daquela que eu imaginava. Porque, por conta dessa ansiedade, eu também me limitava muito como alguém da comunidade que não iria sair, ir muito além de fazer mudança no próprio território. E eu percebi que, calma, eu posso sim fazer mudança além disso. E foi ali que eu também comecei a aprender sobre o que era COP, sobre o que era o UNFCCC, sobre o que eram as conferências internacionais da ONU sobre mudanças climáticas. E aí eu peguei e falei, poxa, se é ali que eu posso fazer também algum tipo de diferença, eu quero levar a voz da minha comunidade. E aí eu comecei a participar mais ativamente desses movimentos internacionais de juventude. E a primeira vez que eu peguei avião foi para ir para o Egito, para a minha primeira COP, a COP 27. Depois eu fui para a Alemanha, aí depois eu fui para Dubai, aí depois eu fui para a Holanda, e aí depois teve esse ano agora Baku, Azerbaijão, e tudo como membro da IUNGO, que é a Constituinte Jovem da ONU, na qual eu pude fazer um trabalho de policy e conversar com a galera e entender o que era tudo isso. E isso foi muito importante, sabe? Estar com essa juventude, poder discutir, poder conversar e poder também transformar e se movimentar de alguma forma, porque cada jovem que está lá junto comigo volta para o seu território, tem seu território ao redor do mundo e consegue levar esse impacto para o local, sabe? E eu estava lá acompanhando o financiamento climático, que foi um grande fracasso, mas não precisamos entrar nesse assunto. Mas algo que eu sempre gosto de fazer quando eu volto, e eu percebo, é o quanto a educação climática ela consegue impactar as nossas vidas. E não só a educação climática formal, também a educação climática, aquelas rodas de conversa que eu fazia com os meus amigos quando eu tinha 14 anos. Também a educação climática quando eu fui visitar algumas aldeias indígenas ainda na minha adolescência, com projetos. Também a educação climática quando, por exemplo,
eu voltei da COP ano passado e eu estava muito impactada e muito abalada depois daquela COP. Nossa, minha voz aumentou aqui, ó. Porque uma semana antes de eu ir para a COP, eu perdi um colega por bala perdida. E aquilo me impactou muito, porque a violência, ela inclusive também faz parte do racismo ambiental. Porque a gente está falando do mesmo jovem que está vulnerável ao racismo ambiental, ele também está vulnerável à fome, ele também está vulnerável à violência policial. É aquele mesmo jovem. E, enfim, aquilo me deixou muito mal, porque eu estava indo para uma conferência onde teriam vários homens bem mais velhos que eu, e que não estavam tratando aquela pauta com tanta urgência, enquanto eu, no meu território, estava vendo aquilo tão de perto, sabe? Aquilo me deixou muito mal. E aí, quando eu voltei para São Paulo, eu fui passar um tempo numa comunidade caiçara do litoral norte. E aí, eu estava tomando banho de rio com o pessoal lá, estava muito legal, conversando com a senhorinha, e ela falava, poxa, esse rio faz parte da nossa vida. É aqui que a gente come, é aqui que a gente lava a roupa. Esse rio é parte da gente. É isso que é ser o meio ambiente. A gente não faz parte dele, a gente é parte dele. E aí ela pegou e falou, esse é o rio da nossa vida? Jazara, qual que é o rio da sua vida? Aí eu olhei para ela assim, eu só pensei no rio Tietê, que infelizmente é o rio que fez parte da minha vida e não foi de forma positiva. É um rio morto que fez parte da minha vida de forma negativa, que me transformou de forma, que me revoltou de alguma forma, vamos dizer assim. E então, depois que eu falei para ela sobre isso, ela pegou e falou assim, não, Jazara, calma. O rio da nossa vida é aquele rio que está dentro da gente e que move a gente. Você é puro rio porque você se move, você é ativista. Desde então, eu sempre levo isso nas escolas, quando eu vou para as atividades de educação climática nas escolas e eu falo com o pessoal sobre isso. Gente, sejam rios, se movimentem no seu território. E assim, a gente não traz só essa ansiedade climática e essa falta de perspectiva de futuro. Porque eu tenho muitos amigos e as crianças falam, nossa, não vou ter filho, porque eu não quero colocar uma criança nesse mundo. Mas vamos pensar um pouco diferente, pensar numa perspectiva mais local, mais territorial, mais da gente. Que caminho você faz para ir para a escola? Quais os problemas que você identifica? Que solução a gente pode trazer? Sabe? É um outro tipo de perspectiva que eu trago, pensando até mesmo no Ailton Krenak. Inclusive, aqui acabou de passar uma fotinha de um papelzinho que eu escrevi quando eu estava no 9º ano da escola. E a professora de projeto de vida falou, Jazara, falou, alunos, coloquem nesse coraçãozinho o sonho de vocês. E aí eu coloquei que eu queria ser ativista e transformar o mundo de alguma forma. E essa professora tirou foto e postou no próprio Facebook, pessoal, há muito tempo atrás. E ela reenviou para mim quando ela me viu na televisão esse ano e viu uma entrevista. E ela me mandou e falou, Jazara, lembra quando você era pequena? E na matéria de projeto de vida você falou que queria ser ativista e transformar o mundo de alguma forma. E me mandou essa fotinha e aquilo me tocou bastante, porque aquilo me relembrou, sabe? A perspectiva que eu tinha de que, poxa, eu posso não salvar o mundo inteiro, posso não agarrar o mundo inteiro com as minhas mãos, mas cada ser humano é um mundo diferente. E eu sei que se eu for ali naquela escola, se eu for ali naquela conferência, eu impactar pelo menos uma pessoa ou o meu próprio mundo, já é uma grande diferença, sabe? Bom, eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês, de experiência. Muito obrigada. Fico à disposição.